Sejam muito bem-vindos, meus caros, e a propósito do Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni fez a correlação entre este aumento de violência e a imigração. Obviamente que vai ser chamada de racista e fascista e provavelmente uma mulher que quer acabar com a democracia, mas isto não pode ser dito tendo em conta que a primeira-ministra tem aprovações estratosféricas e que, até à data, meus caros, Itália continua a ser uma democracia, para surpresa de 0 pessoas. Vamos então ver, meus caros, esta notícia, onde é dito Meloni aumento da imigração responsável pelo aumento da violência contra mulheres. A primeira-ministra italiana disse que pode ser chamada de racista ao mesmo tempo que apontou para a maior incidência de agressão sexual entre homens não italianos. Meus caros, mas isto é estatístico. Isto não é uma questão, até porque homens não italianos não é uma nacionalidade, portanto nem sequer pode ser considerado uma forma de xenofobia. O que é facto é que, segundo alguns dados citados pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, há mais incidência destes crimes em pessoas não italianas. E, portanto, pessoas não italianas nem sequer visa o ódio contra uma nacionalidade, porque não há nacionalidade nenhuma. São todas as outras em Itália, menos a italiana. Portanto, isso não é uma forma de xenofobia, parece-me, por muito que estes senhores queiram subverter o significado das palavras. A Europa deve adotar uma abordagem diferente em relação à imigração, especialmente em relação às chegadas ilegais, se quiser reduzir os casos daquilo que as ONGs chamam a violência baseada no género, sugeriu Giorgia Meloni. No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, o 25 de novembro, a primeira-ministra de Itália disse a Dona Moderna que uma das formas que ela estava a trabalhar para proteger as mulheres era combater a imigração ilegal em massa. Agora vou ser chamada de racista, mas há uma incidência maior, infelizmente, em casos de violência sexual por parte de imigrantes, principalmente dos que entram ilegalmente. Relatando os comentários de Meloni, o Il Giornale observou que os estrangeiros que vivem em Itália cometeram 43% das agressões sexuais, apesar de representarem apenas 8% da sua população. Meus caros, são dados. Não é uma questão de xenofobia, não é uma questão de racismo. Meus caros, são dados, as estatísticas são o que são e a matemática não é racista. E o interessante é que as pessoas, muitas delas que se arrogam de serem os maiores defensores dos direitos das mulheres, são os mesmos que estão do lado desta esquerda progressista a defender a entrada ilegal massiva de imigrantes. Meus caros, são as mesmas pessoas. E isto é uma forma de hipocrisia completa. Vocês não podem dizer que querem defender as mulheres ou a segurança de qualquer pessoa no país se deixarem entrar todo o tipo de pessoas sem registro criminal, sem sabermos quem são, sem sabermos o que vêm fazer, e muitas vezes permitimos que se apoiem estados sociais financiados pelo parvo do costume, que é o povo europeu, e depois estão cá e ainda cometem crimes depois de todas as benesses fiscais que têm. É uma brincadeira autêntica e estas pessoas não podem defender as duas coisas ao mesmo tempo e alguém tem que trazer a hipocrisia destes senhores à luz do dia. O vice-primeiro-ministro Matteo Salvini partilhou posteriormente uma lista de nomes de mulheres que foram mortas por não cidadãos, insistindo que isto não diminui de forma alguma os casos italianos, mas destaca as consequências perigosas da imigração descontrolada, muitas vezes proveniente de países que não partilham os princípios ocidentais e valores. Meus caros, vamos lá ver uma coisa, até utilizando aqui a frase de Matteo Salvini. Verdadeiramente, a mim tanto se me dá quem é que comete o crime, tem que ser punidos e acabou. Agora vamos lá ver uma coisa é nós punirmos o nacional, metê-lo na prisão porque é uma pessoa que tem os nossos valores e tudo mais. Outra coisa é uma pessoa que ignora os nossos valores, muitas vezes está apoiado em estados sociais, foi acolhido de forma até simpática demais, simpatia que muitas vezes os próprios nacionais não têm, e depois ainda comete crimes e depois ainda usam como justificação, os defensores progressistas destes senhores ainda usam como justificação e tal, são normas culturais, nomeadamente aquelas grandes facas que alguns deles usam no coldre, e tal, são normas culturais. Eu estou-me a borrifar para as vossas normas culturais, utilizando a expressão de André Ventura. Se agora for uma norma portuguesa andar com 2 metralhadoras na rua, eu vou para o Bangladesh e ando com 2 metralhadoras na rua. E de quem me disser alguma coisa porque é cultural. Eu talvez não volte de lá. É a diferença. Porque enquanto nós permitimos tudo e aceitamos todas as normas culturais, mas rejeitamos as nossas, nos países de origem destes senhores, nem uma igreja pode ser construída que não seja da religião deles. Isso é que é o interessante. Temos aqui vários nomes na publicação de Matteo Salvini e temos muitos que responderam nas redes sociais, tal como Meloni tinha previsto, descrevendo o post como racista. No mesmo dia, as autoridades alemãs revelaram um aumento nacional deste tipo de violência no ano passado. A ministra do Interior, Nancy Faeser, disse: vemos um feminicídio na Alemanha quase todos os dias. Elas tornam-se vítimas porque são mulheres, é intolerável. A linha direta de apoio
anuncia a sua disponibilidade em 17 idiomas estrangeiros. Meus caros, efetivamente são crimes hediondos. A violência contra mulheres, qualquer tipo de violência não é aceitável numa sociedade que se quer civilizada, mas a violência contra mulheres não é aceitável, deve ser punida severamente. E se estes senhores vêm de outras culturas em que as mulheres são tratadas como seres inferiores, não podem ser aceitas as suas normas culturais e temos que defender as nossas. Ou aceitamos que efetivamente temos normas culturais que devem ser cumpridas e estes senhores vêm para cá e cumprem as mesmas normas culturais que nós, porque nenhum de nós vai para o país deles fazer as nossas regras, porque já sabem o que é que nos acontece se isso tentar ser feito. Ou aceitam as nossas normas e se adaptam e se portam como cidadãos civilizados, ou, meus caros, são colocados num avião e são enviados de volta. Era assim que devia funcionar. Do ponto de vista dos nacionais, têm que ser tão punidos como os estrangeiros. Violência contra mulheres, obviamente que não é aceitável. Violência, nomeadamente crimes sexuais ou crimes violentos, não é aceitável cometido por ninguém. Agora, se estes senhores cometem 40% dos crimes e representam apenas 8% da população, eu acho que não é preciso um mestrado ou um doutoramento em estatística, em MACs, se preferirem, matemática aplicada às ciências sociais, para dizer há uma sobre-representação de determinadas pessoas a cometer determinados crimes. A matemática não é racista e a matemática não tem que ser aquilo que vocês gostam. E, portanto, é tão simples como isto. Ou há uma aceitação e uma adaptação, ou há uma expulsão, que era o que deveria acontecer. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.